Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos seguir aqui o nosso curso de revelação de Lightroom e a gente parou aqui nessa aba chamada Effects, ou Efeitos mesmo, que tem basicamente dois efeitos para a gente ver. O primeiro desses efeitos chama-se vinheta, é justamente esse escurecimento ou um clareamento das bordas da imagem. Então essa primeira parte é toda a vinheta. E aqui eu tenho o grão mesmo, assim, de acrescentar um pouco o grão para dar uma ideia de filme fotográfico. Eu já converso um pouco sobre isso aqui, vamos dar uma olhada na vinheta, que é bem simples. Só uma questão antes da gente entrar aqui, além da ferramenta efeito, a gente vê daqui a pouquinho também, nessa mesma videoaula, tratamento em lote. Então, mais ou menos a partir do minuto 10, a gente vê um tratamento em lote. A vinheta, a gente tem duas opções, ou deixar ela um pouco mais escura, e aí você vê que ela escurece as bordas, ou deixar um pouco mais clara. É à vontade, é uma questão de gosto, de estética aqui colocado, mas para que ela serve? Essa imagem é um retrato bem bonito, e a gente tem aqui um uso de um desfoque grande nas bordas da imagem, ou por aproximação ou por afastamento dos objetos, que faz com que o nosso olho fique aqui já focado na modelo. O que acontece é quando eu acabo escurecendo um pouco as bordas, reparem que quando eu vou escurecendo e deixando esse efeito natural, eu reforço a ideia de que meu olho tem que olhar aqui para a modelo. Porque quando eu escureço essas bordas, o que acontece é que o nosso olho não gosta dessas áreas um pouco mais escuras, então ela acaba focando um pouco mais no centro da imagem. Como a figura principal é uma pessoa, ela está aqui no centro da imagem, então ela sempre vai. Quando é uma pessoa, sempre é a figura principal, né? Nunca compete. E como ela está aqui no centro da imagem, eu tenho o meu assunto principal no centro da imagem, eu posso reforçar a visualização desse assunto acrescentando um leve escurecimento nas bordas. Em geral, a gente vai para o escurecimento, mas aqui ele traz essa opção do clarear, assim, é uma outra opção estética. Eu vou deixar ele um pouco mais escuro do que eu gostaria para a gente falar um pouquinho dessas outras opções que estão aqui embaixo. Então eu tenho aqui aonde começa o ponto no meio aqui, então eu posso colocar uma vinheta bem nos cantinhos ou uma vinheta que avança mais na imagem. Essa opção se ela vai acrescentar na imagem, se ela vai invadir a imagem ou ficar nas bordas. Eu tenho aqui se ela vai ser uma vinheta bem arredondada, né, nesse caso aqui, bem redonda, ou se ela vai ser uma vinheta um pouco mais quadrada. Esse formato tradicional da vinheta aqui, ela é quase uma cantoneira, né, assim, para colocar num álbum, alguma coisa assim. Eu tenho o feather aqui, que é a difusão, então se ela vai ser muito difusa ou se ela vai ser pouquíssimo difusa e vai aparecer esse formato quase um retrato bem antigo, né? Antigamente era muito comum ver isso aqui, né? A gente tem essa opção bastante comum, vocês devem ter visto isso na casa dos avós de vocês ou alguma coisa nesse sentido, assim. E os highlights eu vou clarear um pouquinho ou escurecer as bordas. Mas o feather aqui também, só para deixar claro, né, se ele vai ser muito suave ou se ele vai ser muito marcado. Bem, são essas opções, são bem tranquilas, é basicamente alterar e ver o que está acontecendo. E aqui na vinheta eu ainda tenho outras duas questões aqui. Eu tenho ou Highlights Priority, que ele vai priorizar as altas luzes, ou Color Priority, que ele vai deixar a cor do fundo transparecer um pouco, ou Painting Overlay, que ele vai simplesmente colocar um escurecimento mais leve possível sem matar a textura. Vamos ver isso acontecendo. Os Highlights Priorities é o que a gente estava, então ele vai priorizar aqui as altas luzes, deixando as altas luzes mais evidente do que as baixas. Color, você vê que a vinheta fica um pouco mais clara porque ele prioriza a cor que está no fundo e esse verde muito forte. E o Painting Overlay, ele fica ainda mais claro porque ele dá só essa sensação de um encobrimento bem suave. São estilos, né, styles da própria vinheta, e em todos esses estilos diferentes eu ainda tenho essas opções de quantidade, do amount, o ponto do meio mais arredondado, o ponto do meio se vai ser mais central ou mais para as bordas, esse arredondamento e o feather. A gente tem essas opções aqui, nesse efeito. Vamos pegar uma outra foto, essa aqui, que a gente já viu um pouquinho. Eu vou dar um para um nessa imagem,
deixar aqui carregar um pouquinho. Feito, carregado. O que eu posso aqui nessa outra imagem? Aqui a primeira parte é a vinheta e aqui a segunda parte, que é o que eu queria mostrar para vocês, é o grão. O grão funciona assim. Ele tenta imitar o que a gente chamava, e existia mesmo, chamado grão do filme. O filme fotográfico preto e branco, do colorido também, mas principalmente o preto e branco, ele tinha um grão de prata. Era literalmente um grão de prata, é um haleto de prata, que é um grãozinho, em que ele aparecia na cena. Quanto maior o ISO, mais o grão aparece. Você tem ISOs 3200 que aparecem um grão muito forte. ISO 100 você quase não vê o grão, você precisa de ah, um instrumento especial, óptico, assim, para conseguir visualizar o grão do filme, como se fosse um microscópio, alguma coisa assim. Na verdade, é um aparelho específico para fotografia, para você poder ver o grão do filme, mas você tem essa relação. Quanto menor o ISO, menos grão. Quanto maior o ISO, maior é o grão. E aqui eu tenho a quantidade, né, o amount de grão, se ele vai ter. Então eu já vou colocar aqui um pouquinho para a gente ver. E tirar um pouquinho, só para a gente ver o que acontece. Exagerar. O tamanho dele, se ele vai ser muito pequenininho e vai aparecer bem pouco, ou se ele vai acrescentar aqui um tamanho grande, e aí ele começa a ser tão grande que ele começa a tirar um pouco a nitidez da imagem, não vale a pena. E o roughness, que é a rugosidade ou a aspereza, melhor dizendo, a aspereza aqui. Então, se ele vai ser bem áspero ou bem duro e vai aparecer bastante, ou se essa aspereza vai ser bem suave e ele vai aparecer uns grãozinhos. Vocês podem estar se perguntando uma coisa, uma questão, falando assim, mas professor, nossa, isso parece ruído, né? Isso lembra um pouco o ruído. Lembra sim, mas ele é um pouquinho diferente porque ele é um padrão de acréscimo que parecem uns grãozinhos de areia colocado na cena. Então eles lembram um pouco o ruído, mas ele não é exatamente o mesmo conceito. Em cor, eu posso usar isso? Posso, sem problema nenhum. Isso vai ser aplicado também no fundo, vocês separam aqui que eu tenho aqui. E posso, sem problemas. Mas, em geral, essa aplicação de grão, que é um efeito estético, ele é associado à imagem a preto e branco. Vamos fazer um pequeno tratamento aqui, de um pouquinho de highlights, segurar um pouco as sombras, trazer aqui os brancos para o limite, segurando o Alt, né? Quando ele começar a pintar é o limite do branco, eu recuo um pouquinho. Acho que os pretos, vou fazer o contrário, vou segurar os pretos aqui, bem pretos, e vou tirar um pouquinho de sombra, para suavizar a cena. Assim, um tratamento básico em PB. E aí, se a gente for ver, esse grão em preto e branco, ele fica um pouco mais suave, e essa é uma ideia mais geral na fotografia, no sentido de que a gente está mais acostumado a ver esse grão na fotografia preto e branco do que na fotografia colorida. E ele interfere um pouco menos na imagem, como a gente pode ver aqui. Mas basicamente a ideia é exatamente essa, assim, que eu tenho aqui no grão. Quantidade, o tamanho e a roughness, já me esqueci, a rugosidade ou aspereza, melhor. É, justamente essas três ferramentas para definir a quantidade de grão para simular um filme fotográfico. Como eu disse, os dois são efeitos, são possíveis de aplicar, nem sempre a gente vai aplicar, depende da estética da imagem que eu quero trabalhar. É basicamente essa a ideia. Muito bem, aqui os efeitos foram, a gente está devendo só essa última aba chamada calibração, a gente vê na próxima aula, na próxima videoaula. Mas aqui eu queria já acrescentar esse segundo assunto que eu falei no começo para vocês, que é o tratamento em lote. Como funciona isso? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso, primeiro, fazer aqui um tratamento qualquer que eu queira. Então, por exemplo, colocar essa imagem em preto e branco. Quando eu coloco essa imagem em preto e branco, vocês podem ver que só ela está selecionada. Eu vou segurar o Command e selecionar uma outra imagem. Então, eu estou com uma foto selecionada, vou clicar aqui fora para desselecionar.
uma foto selecionada, ela está em preto e branco. E aqui, ó, reparem aqui, eu tenho Previews e Reset. Quando eu clico aqui e seleciono, eu estou segurando o Ctrl ou o Command, né? Command no Mac e Ctrl no Windows. Clico aqui em cima dessa imagem e o que eu tenho aqui é um botão chamado AutoSync, ou, se esse interruptor estiver desligado, Sync. Então, qual é a lógica? Eu tenho dois processos a fazer. O primeiro deles é tratar primeiro a imagem, como eu fiz, passei ela preto e branco, seleciono quantas imagens eu quiser. Posso selecionar, segurando o Command, quantas imagens eu quiser. E aqui nesse botão, no Sync, aqui com o interruptor desligado, quando eu clicar nele, vão aparecer todas essas possibilidades de tratamento. Então eu tenho aqui White Balance, a aba toda do Basic, a curva de tons, textura, tudo isso. Tudo que tiver ticado, ele vai sincronizar. Tudo que não estiver ticado, ele não sincroniza. Toma cuidado, porque ele sempre, sempre, sempre vai lembrar a última sincronização. Então tem coisas perigosas aqui, tipo sincronizar o corte, sincronizar o Spot Removal, que é o carimbo, né? Aquele ferramenta de tratamento de pele que a gente viu. Isso aqui é raríssimo a gente sincronizar, né? São questões muito pontuais. Então, lembrem-se de dar uma checada em tudo. Quando eu tenho essa opção, eu simplesmente coloco sincronizar e a gente vai ver aqui a barrinha embaixo, tudo ficando em preto e branco. Então, reforçando essa ideia, eu trato a primeira imagem e eu posso tratar quanto eu quiser, seleciono outras imagens que eu quero aplicar esse mesmo padrão e coloco aqui sincronizar, escolhendo tudo aquilo que eu quero sincronizar e sincronizo. Essa é uma das opções e aí eu tenho o mesmo tratamento. Uma coisa que qual é a outra forma de fazer isso? Então, por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui, já vou selecionar todas as minhas fotos que eu quero, e aí eu simplesmente segurei o Shift e fui até a última, clicando aqui. E agora eu vou ligar esse interruptor. Antes, eu estava aqui com o interruptor desligado, eu estava no sincronismo, e com ele ligado eu vou para o AutoSync. O que é o AutoSync? A partir do momento em que eu clicar em qualquer uma das ferramentas, ele vai aplicar isso para todas as imagens direto. Então, eu clico Black and White e você pode ver aqui que todas as imagens vão ficando preto e branco. Então, todo o tratamento que eu fizer aqui, então, por exemplo, eu vou exagerar um tratamento deixando tudo muito claro. Você vai vendo que todas as imagens vão ficando muito claras. Ah, eu volto e deixo elas muito escuras. Todas aqui vão ficando muito escuras. Toda vez que eu vou fazendo qualquer um dos tratamentos, e pode ser qualquer um mesmo aqui, ele vai sincando, né? Ele vai sincronizando com todas as imagens que estão selecionadas. Professor, quando eu uso uma e quando eu uso outra? Eu uso o AutoSync quando eu estou trabalhando com poucas imagens, no máximo 10, e eu uso o outro sync quando eu estou trabalhando com muitas imagens, porque às vezes você está fazendo um time-lapse, ou às vezes você fez um book que a luz é sempre a mesma, alguma questão assim. Quando tem muitas imagens para sincronizar, eu prefiro fazer uma e sincronizar. Quando são poucas imagens, 3, 4, 5, 10 imagens, eu uso o AutoSync, porque ele vai processando essas imagens automaticamente, não tem problema nenhum. As duas maneiras são corretas, as duas maneiras são possíveis, e basta, na verdade, uma questão de processamento. Uma eu tenho uma foto só, eu trato e depois eu sincronizo, isso quer dizer que eu ganho em processamento de rapidez, e aqui não, né? Cada ato que eu fizer ele vai ter que aplicar para todas essas imagens. E isso vai gerar um tempo. Se isso for para muitas imagens, 100, 200 imagens, eu vou acabar perdendo tempo e por isso eu não uso o AutoSync com muitas imagens. Eu prefiro usar o sincronismo. Duas coisinhas para a gente terminar. Como é que eu seleciono muitas imagens? Seguro o Command e vou clicando nelas. Como eu desseleciono essas imagens que estão selecionadas? Clico fora, e aí eu desseleciono todas. Ou, se eu tiver uma barra muito cheia aqui, eu não vou ter como... Aqui eu tenho só 17 imagens. Mas se eu tiver 200 imagens, eu não vou ter aqui nada desse espaço vazio. Então eu seguro o Command e seleciono quantas eu quiser.
E para desselecionar as imagens, Command D. Command D desseleciona as imagens. Uma outra questão é, quando eu posso aplicar o tratamento em lote? Isso é fundamental. Eu posso e devo aplicar o tratamento em lote sempre que eu estiver fotografando com a mesma luz, ou com uma luz muito próxima, com uma fotometria muito próxima. No semestre que vem, vocês terão estúdio. É bem comum em estúdio a gente montar uma luz e fotografar algumas vezes com aquela mesma luz antes de trocar a luz. Quando você tem essa relação de fotografar algumas cenas, 10, 20, 30 cliques, todos aqueles cliques têm exatamente a mesma luz. Eu trato uma, defino o tratamento para aquela imagem e posso sincronizar, porque não houve variação nem de fotometria, nem variação luminosa, nem variação de luz. Então, sempre que eu tiver essa relação um pouco mais próxima, um pouco mais fechada, né? Por exemplo, um estúdio, ou se eu estou fazendo um book e eu fiz muitas fotos na mesma luz do dia, então eu fotografei das 4 às 4:30 com alterações de roupa, por exemplo. A luz é praticamente a mesma e a fotometria, se eu mantive ali os aspectos, ela não mudou tanto. E aí eu posso sincronizar. Porque, claro, se eu sincronizo fotos com luzes completamente diferentes, o resultado vai ser absolutamente diferente. Só queria reforçar aqui essa questão de quando usar esse sincronismo de tratamento com as imagens. É isso, meu povo. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até nossa próxima aula.